E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Então, hoje o assunto é sociologia e religião. Eu vou começar com um assunto relacionado à questão da reforma protestante, quando, a partir da Idade Moderna, ocorreu, então, uma mudança, né? A gente tinha a Europa muito marcada pela influência da Igreja Católica, né? Se a gente fosse pegar o período da Idade Medieval, a Igreja Católica era a principal instituição dessa época, e a partir então da Idade Moderna, nessa transição, com o Renascimento chegando, o humanismo, com também a invenção do Johannes Gutenberg, que inventou então um sistema de impressão. Isso ajudou a divulgar novas ideias, né? Tanto os humanistas, as ideias humanistas que eram muito ligadas à ciência, isso de certa forma ajudou a combater as coisas, a doutrina da Igreja Católica, né? E a invenção do Johannes Gutenberg também ajudou a espalhar o conhecimento e as pessoas então começaram a ter acesso ao conhecimento e, consequentemente, a criticar algumas práticas da Igreja Católica. Né? Então, com a Reforma Protestante, isso começou a se desenvolver. Novas religiões surgiram, então ali nós tivemos o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, né, as três principais. E um aspecto importante, né, dentro desse processo é a questão da burguesia. A burguesia, nesse período da Idade Moderna, ela vai se desenvolver bastante, vai ter bastante lucro e, consequentemente, a burguesia vai buscar os seus interesses. Né? E o que ocorria? Ocorria que, se a gente fosse pegar o período medieval, a Igreja Católica ela não permitia a usura. Então, nas transações comerciais, o lucro exagerado não era permitido. Então, alguns comerciantes, né, a parte da burguesia, então, começou a se deslocar, a sair da Igreja Católica e a procurar novas religiões que permitissem, então, o lucro, né, a usura nas transações comerciais. E foi isso que ocorreu. A Igreja Católica, então, perdeu muitos fiéis, principalmente ligados à área, né, financeira, à área da burguesia, que tinham os seus interesses ligados, então, à questão comercial, à questão da busca pelo lucro. Então, principalmente a religião calvinista foi bastante... trabalhou muito em função disso, né? A religião protestante tinha esta perspectiva, então os comerciantes, né, a burguesia, buscou, então, os seus interesses, abandonando, então, agora a Igreja Católica e seguindo, por exemplo, a Igreja Calvinista, que permitia, então, a usura. Sobre essa questão, né, da religião ligado ao sistema econômico, o Max Weber ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Neste livro, então, ele aborda as práticas que os fiéis das religiões protestantes começaram a ter e que essas práticas, então, começou a ajudar a desenvolver o sistema capitalista. Então, por exemplo, que práticas são essas, né? São, por exemplo, o espírito de poupança, né, de guardar dinheiro, ter os recursos ali em mãos, não gastar com supérfluos, gastar somente com o necessário. Também o trabalho justo, o trabalho honesto, era muito valorizado, então, pelos fiéis, né, ligados às igrejas protestantes. E a partir do trabalho, então, as pessoas conseguiriam prosperidade, né? O trabalho sendo uma dádiva de Deus, né? Através dos talentos, as pessoas poderiam, então, desenvolver uma atividade econômica. E a partir disso, então, muitas pessoas ligadas às religiões protestantes, a partir dessas práticas, né? Começaram, então, a, de certa forma, ajudar a desenvolver o sistema capitalista. Então, é isso que o Max Weber quis dizer. A ética protestante, ou seja, os comportamentos, as práticas ligadas aos fiéis, né, das religiões protestantes,
ajudou a dar um impulso ao sistema capitalista. Então, uma questão econômica ligado a uma questão religiosa, né? Outro ponto importante também ligado à área da sociologia e à religião é a questão da intolerância religiosa. Historicamente, se a gente for buscar, lá na antiguidade, por exemplo, nós tivemos no Egito Antigo, quais eram as práticas da época? Era a crença em vários deuses, né? O politeísmo. Só que ocorreu, em um determinado momento, a chegada de um faraó, que era o Amenófis IV. Ele queria, então, implementar a crença em um único Deus, que é o Deus Aton. Então, inclusive, ele mudou o nome dele para Akhenaton, aquele que adora, que venera o Deus Aton. E naquele momento, então, ele implementa uma intolerância religiosa. Ele começa a implementar uma prática que destrói imagens, destrói figuras, pinturas, tudo que está relacionado com os deuses que não seja, né, o deus Aton, então deve ser destruído. Então, já no Egito Antigo, a gente já consegue identificar uma intolerância religiosa. Também na Antiguidade, nós temos lá do período do Império Romano, os cristãos, né, sendo perseguidos porque tinham práticas religiosas diferentes também. Então, outro momento importante da história onde existe uma prática de intolerância religiosa. No período medieval, depois, na Europa medieval, nós tivemos ali, como eu falei, a Igreja Católica como grande influência, né, grande poder, e ali também houve, né, uma repressão àquelas pessoas que não seguiam a doutrina da Igreja Católica. Então, através do Tribunal da Inquisição, também chamado Tribunal do Santo Ofício, houve ali perseguições relacionadas a grupos que seguiam outras denominações religiosas. Então, ali também no período medieval. Se a gente for pegar a história do Brasil, nós podemos também já, com a chegada dos portugueses, houve esta intolerância, porque os indígenas tinham práticas culturais, religiosas totalmente diferentes e não foram respeitadas, né? Com a chegada dos portugueses, as práticas, os costumes e as tradições dos povos indígenas, inclusive a sua religiosidade, não foi respeitada, né? Então, os portugueses chegaram para cá, implementaram o cristianismo, né, basicamente a Igreja Católica, né, com grande influência, e o Brasil depois, quando se tornou independente, então já em 1822 ali, o Brasil imperial, então, houve também momentos de intolerância, porque havia, então, um sistema chamado de padroado, ou seja, uma ligação muito próxima entre o poder político e o poder religioso. Então, o imperador interferia nas questões religiosas e o Brasil tinha como religião oficial do Brasil a religião católica, né? Então, outras denominações também não tinham espaço, não havia a possibilidade de desenvolver práticas de outras religiões. Então, somente a partir da chegada da República, ali em 1889, é que ocorreu, então, uma mudança na Constituição, o fim do padroado e estabelecimento, então, de uma tolerância religiosa. Mas isso não quis dizer que não ocorreu o fim desta disputa, né, entre grupos religiosos querendo implementar a sua religião e tal. Então, hoje em dia, ainda existe uma grande intolerância religiosa e muitas vezes está relacionado até com a questão do racismo, porque uma das religiões que mais sofre intolerância aqui no Brasil são as religiões de matriz africana, né? Então, ainda existe, apesar da Constituição prever
né, a ideia da tolerância religiosa, do respeito às religiões, à diversidade das religiões e a possibilidade do culto, né, diverso em nosso território nacional, ainda presenciamos várias práticas relacionadas à intolerância religiosa. Então, se a gente quer ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, devemos promover, então, uma tolerância religiosa, um respeito à diversidade, e assim podemos, então, construir um Brasil melhor, então. Certo? Então era isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo aí. Grande abraço. Tchau, tchau.